então a sua prova ficou para quinta-feira, no dia 10, ok? Prova que contemplará os conteúdos de TDAH, esquizofrenia e transtorno de personalidade limítrofe borderline. Sejam todos muito bem-vindos. Nós começaremos com a patologia de TDAH e a primeira coisa é nomenclaturar da maneira correta. TDAH, transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade por conta da identificação de manifestações em alguns indivíduos com única e exclusividade desatento e com única e exclusividade hiperativa. Nós vamos falar então primeiro do pano de fundo dessa doença. Tem uma alta incidência no território nacional, por volta de 10% da população, 10 a 11% da população ela tem TDAH hoje. Os leads aí, como vocês querem chamar, eles trazem 7% da população, mas aumentou esse índice nos últimos 10 anos. Então 10% da população nacional ela é diagnosticada e assertivamente diagnosticada com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma patologia que precisa de critérios básicos para o fechamento de diagnóstico e critérios específicos para o fechamento de diagnóstico. Os critérios básicos eles ficam a reboque de quais condições? O indivíduo precisa ter no mínimo 12 anos de idade, isso trazido do último DSM que mencionava, o penúltimo DSM que mencionava uma idade mínima de 6 anos, mas dado o estirão de crescimento e a liberação testosterônica, principalmente no sexo masculino, havia um viés de confundimento dos indivíduos que tinham manifestações de hiperatividade e que, obviamente, essas manifestações não eram oriundas de um transtorno neural, mas eram oriundas, evidentemente, do aumento do grau ali da taxa de testosterona circundante. E por falar nisso, há uma discrepância entre as manifestações do sexo feminino e masculino das 4 para 1, 4 meninos para cada uma menina das manifestações de TDAH com relação ao gênero. Ainda mencionando esse pano de fundo e essas características, o indivíduo ele deve ser avaliado e deve ter um follow-up, um acompanhamento de no mínimo 6 meses. Esse indivíduo deve ter 12 anos no mínimo, com manifestações de mudança comportamental em 3 ambientes diferentes. Então essas são características interessantes para fechar o diagnóstico de uma maneira mais generalista. Depois nós teremos uma lista com a classificação desse transtorno, quanto hiperativo, desatento, com o predomínio da desatenção, com o predomínio da hiperatividade barra impulsividade e o tipo misto. E dessas classificações, obviamente, elencada muitos dos sintomas que são presentes desses pacientes, dos quais a manifestação de 6 ou mais desses sintomas auxiliam no fechamento de diagnóstico. Erro biológico, neurobiológico fundamental para o TDAH, que é o que eu considero para a disciplina o mais importante, que é o erro neurobiológico e, obviamente, a psicofarmacologia envolvida para o tratamento desses indivíduos. O erro neurobiológico está no neurotransmissor que vocês bem conhecem, que é a dopamina, que é o neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central mais abundante que nós temos. Dopamina que é recebida por sítios de receptores chamados de receptores D2. Esses receptores estão amplamente distribuídos no sistema nervoso central, na região cortical principalmente, e principalmente na região polar, na região pré-frontal. Nós temos muitos receptores D2, muitos receptores dopaminérgicos. Outra área onde se encontra uma quantidade interessante de receptores dopaminérgicos é na região anterior do córtex cingulado, na região anterior do giro do símbolo. Sendo assim, o erro neurobiológico fundamental para o TDAH é uma hiperrecaptação de dopamina. Consequentemente, falta dopamina desses indivíduos no circuito das vias correspondentes. Ele tem produção dopaminérgica equivalente, mas o transporte é falho. Há uma falha no transporte dopaminérgico dos pacientes com TDAH. O neurônio A, obviamente, ou o conjunto neuronal A, produz dopamina. Há um fluxo anterógrado de vias e esse fluxo é interrompido com relação à quantidade desse neurotransmissor. Nem todo neurotransmissor, em sua quantidade total, passa para o outro neurônio, mas nós precisamos, obviamente, de um percentil para que haja neurotransmissão, porque o potencial é um potencial eletroquímico
em milivoltagens para atividade cerebral, menos 20 milivolts são necessários para a condução nessa sequência neuronal, e de um ponto de vista químico, nós precisamos de 70% do total desse neurotransmissor passando para o próximo neurônio. E no TDAH, ele tem uma hiperrecaptação de dopamina. Volta muita dopamina para o neurônio A, não seguindo o fluxo aí unidirecional, o fluxo anterógrado dopaminérgico, levando a falha, comprometimento nas 4 vias dopaminérgicas dependentes desse neurotransmissor. E quais são essas 4 vias dopaminérgicas? Primeira via dopaminérgica é a via mesolímbica. Vamos falar da via mesolímbica. As alterações da via mesolímbica denotam manifestações de comportamento ligadas ao caráter emocional, a via de recompensa, a via mesolímbica que vai lá da substância nigronegra do mesencéfalo e vai para o núcleo accumbens ali, que recobre o corpo amidaloide, que faz parte do sistema límbico. Então, a via mesolímbica é a primeira via afetada no TDAH, porque por ela não passa a quantidade dopaminérgica ideal. Consequentemente, o indivíduo não tem um equilíbrio com o ácido gama-aminobutírico, porque aqui tem o equilíbrio entre o excitatório e o inibitório, e ele passa a não se sentir satisfeito e recompensado com as características mais básicas e as relações mais básicas emocionais entre ele e um terceiro, ou entre ele e o ambiente social que vive. Então, quando essa via, dentre as 4 dopaminérgicas que serão citadas, essa primeira, estiver mais afetada, o comportamento emocional padecerá em uma quantidade maior. Ele terá mais prejuízo emocional do que prejuízo motor, do que prejuízo cognitivo e do que prejuízo ali hormonal. Quando houver o quê? Diminuição principalmente do transporte de dopamina pela via mesolímbica, ok? Segunda via, a via mesocortical. Falou de córtex, falou de pensamento organizado. Falou de córtex, falou do quê? Falou de vigília. Falou de córtex, falou de aprendizado. Falou de córtex, falou de programação motora. Falou de identificação somestésica. Falou ali de áreas que são primárias e falou de áreas que são suplementares motoras e sensitivas. Vocês lembram disso? Córtex frontal 80% de tarefa motora, córtex parietal somestésico e assim por diante. Se essa via, que aqui cito novamente, a segunda agora, que é a mesocortical, estiver afetada com falta dopaminérgica, há um prejuízo na cognição, no grau cognitivo do pensamento lógico abstrato, uma descalculia, por exemplo, uma alteração na possibilidade de realizar cálculos matemáticos mesmo que simples e básicos, uma dificuldade no aprendizado pelo prejuízo da psicomotricidade gerada por uma falha cortical de área motora primária e suplementar, uma alteração no ciclo circadiano de sono e vigília. Então, essa alteração cortical, né, altera o ciclo e o circuito aferente do que a gente conhece e conhece como SARA, o Sistema de Ativação Reticular Aferente. Por isso, no paciente com TDAH, ele tem um rebaixamento de cognição, rebaixamento de atenção. Isso significa que se para esse indivíduo essa via for a mais prejudicada por falta dopaminérgica, ele será do subtipo desatento e não do subtipo hiperativo, e nem muito menos com prejuízos apenas emocionais como na via mesolímbica. Terceira via afetada por prejuízo de envio dopaminérgico não é nem a mesolímbica que citamos, nem a mesocortical. Nós vamos agora para a via nigrostriatal. Olha o nome dessa terceira via. Ela vai da substância nigronegra no mesencéfalo, lá daquela Hello Kitty lá, do capeta, e vai enviar para o corpo striado. E o corpo striado é a área de programação motora, principalmente das ações motoras extrapiramidais. Então veja, mais uma vez a terceira via é a nigrostriatal, da região ali da substância nigronegra para o corpo striado, a área do cutâneo, do globopalo interno, do globopalo externo, do núcleo caudado, dos núcleos mais inferiores de programação motora. Quando há um afetamento dessa via, há um descontrole motor,
principalmente o descontrole motor da via motora extrapiramidal. Há o caráter de agitação desses indivíduos, de descontrole motor. É o que nós chamamos, de acordo com o CID-10, da Classificação Internacional de Doenças. Assim, por conseguinte, o TDAH é classificado como um transtorno hipercinético, um transtorno do aumento da cinetia, um transtorno do aumento dessas movimentações. Não passam a ser movimentações crônicas, não é? Mas são movimentações agitadas, voluntárias e cíclicas. Então ele sabe o que está fazendo, mas obviamente não controla o recurso de repetição desses movimentos. Então ele os repete esses movimentos em um curto período de tempo, tá? Com certa velocidade, com velocidade avançada. E a última via com prejuízo dopaminérgico é a via tuberoinfundibular. É uma via do eixo neuroendócrino, uma via hipotálamo-hipofisária, onde o principal hormônio tuberoinfundibular passa pelo infundíbulo, pela haste hipofisária. A disjunção do hipotálamo com a hipófise se faz pela haste ali infundibular. E essa via é uma via do eixo hormonal neuroendócrino. Os principais hormônios produzidos do hipotálamo são vinculados pela área infundibular para a adenohipófise, para a hipófise anterior, que é a hipófise glandular, que tem função de maturação desses hormônios. Quais hormônios que a hipófise anterior amadurece? O LH, que é o luteinizante, o FSH, que é o folículo estimulante, a prolactina, o GNRH, que vira GH, que é o hormônio do crescimento, dentre outros. Qual é o prejuízo inicial observado? Que quando há uma redução dopaminérgica nessa via, há um aumento da produção de prolactina. É um dos efeitos colaterais da via tuberoinfundibular por falta da dopamina que ali passaria e não passa mais. Além do que, também fornece um feedback negativo para a produção de GH, que é o hormônio de crescimento. Por isso, uma certa linha de tendência desses pacientes que têm como doença de base o TDAH, um aumento do peso corporal. Tá? Há também uma outra relação com hormônios que controlam a ingesta e também a saciedade, como a grelina e a leptina. Mas isso vocês vão ver, aliás, com o professor Durval na disciplina de nutrologia, o controle hormonal da obesidade. Tudo bem, pessoal? Além das 4 vias envolvidas, as 4 dopaminérgicas envolvidas, nós temos uma via que é a via adrenérgica. Essa via, ela não sai do mesencéfalo, mas ela tem uma origem na fossa rombencefálica, naquele assoalho do quarto ventrículo ali, posterior à ponte e à medula oblonga, que é o bulbo. Naquela abertura losangonal, que o Machado chama de losângica, lá naquele assoalho, eu tinha o meu sulco longitudinal posterior, no assoalho, e eu tinha o sulco limitante nas áreas laterais. Esse sulco limitante, bem no vértice do sulco limitante, tinha uma área azulada, que era o tal do locus ceruleus ou locus ceruleus, tá? Local azul. Locus ceruleus, local azul, que produzia o que? Adrenalina. E consequentemente essa adrenalina tem que ser enviada para 2 áreas corticais. Veja que nós não estamos falando mais das 4 vias dopaminérgicas, mas sim de uma 5ª via separada, que é uma via adrenérgica, que sai do locus ceruleus, do meu sulco limitante, e envia essa adrenalina para a região pré-frontal e para o giro parietal superior, ou também chamado de lobo parietal superior, mantendo as atividades de refino sonestésico e noção espacial funcionantes e mantendo a área pré-frontal, que é a área do que? Do MIP, a área da motivação. No indivíduo com TDAH, lhe falta substrato adrenérgico para essas vias, fazendo com que ele não se sinta motivado a querer realizar nada e não contemple nenhuma dessas características de pensamento, de produção e até mesmo, obviamente, uma motivação para a execução da atividade motora voluntária.
Então é um indivíduo que deixa para frente, vai protelando as situações e as responsabilidades, e nem pensa em arrumar alternativas secundárias à responsabilidade que ele tem, tá? Ou para sanar a responsabilidade que possui. Então são 4 vias dopaminérgicas e uma via adrenérgica. Professor, mais alguma coisa de importante? Vamos passando para a gente notar o que de mais a gente pode ali resumir. Vamos aos sintomas. Além do TDAH, já que é um compilado intensivão para a prova, além do conceito aí fisiopatológico e neurobiológico do TDAH dito até agora, nós precisamos aí entender quais são esses sintomas. Não vou replicá-los e falar sobre cada um deles, porque todos já tiveram basicamente essa aula. O que vocês precisam saber daí? 6 sintomas desses. Isso para a prova. Agora, para a vida é óbvio que observável no paciente, você deve ter na cabeça todos eles, para que você possa ir triando o que ele possui ou não. Tá? Trocando em miúdos, alterações ligadas à desatenção, esquecimento de objetos, demora, letargia em se aprontar para alguma tarefa, descontrole cronológico, não controla o tempo, não faz aquilo no tempo que deveria ser feito. Ele também tem características de relutância e antipatia, ok? Então todas essas são manifestações globais do quadro apresentado. Digo, não vou ficar pegando nessa perfumaria aqui, senão a gente vai ficar muito tempo na tempo das outras patologias. Então é entender o conceito básico e depois ir sumarizando numericamente em 6 desses sintomas. A mesma coisa para hiperatividade barra impulsividade. Detalhe, impulsividade não é sindromia para fechamento de diagnóstico. Vocês vão considerar apenas o que? Hiperatividade, somação ali da hiperatividade. Pergunta que não quer calar: professor, e se por acaso o nosso paciente for um paciente do tipo misto, haverá a somação de 6 sintomas mistos, ou seja, uma parte desses sintomas na hiperatividade, uma parte desses sintomas na desatenção. Tá? As manifestações ocorrem dessa maneira, de maneira mista, tá? De maneira normalmente equitativa, 3 e 3 sintomas. E a impulsividade, podendo ou não estar associada à hiperatividade, e vale lembrar, sem poder de fechamento de diagnóstico. Tá? Então, mais uma vez, atentem para a tabela, para que vocês possam aí escrever esses sintomas na prova, ou talvez, se for de alternativa, fazer associação. Sintomas diferenciais, eles também podem ou não estar presentes, ok? Também não servem para o fechamento de diagnóstico. Se serviam para o fechamento de diagnóstico, foram mostrados nas 2 últimas tabelas atrás, tá? E depois, os sintomas são chamados de negativos ou os problemas, que é o avanço da doença, o agravo da manifestação sindrômica desses pacientes. Tá? Então aqui, como prejuízo avançado, nós temos essa aquarela de problemas aí, falta crônica de iniciativa e outras coisas aí ademais. Tudo bem, pessoal? Comorbidades associadas: o TDAH é a doença base e traz consigo a possibilidade de algumas comorbidades, tendo o TOD como a principal e mais prevalente comorbidade do TDAH. O transtorno opositor desafiador, o transtorno opositor desafiante é a principal comorbidade para o TDAH. Tanto que para o próximo DSM estão cogitando muito fortemente trazer a manifestação dessa oposição como critério de diagnóstico para o subtipo hiperativo principalmente. Tá? Outras manifestações também são manifestações secundárias e também entram no rol das comorbidades, como o TA, que é o transtorno alimentar, o aumento aí da ingesta de açúcar adicionado, gordura saturada, o aumento do consumo calórico desses indivíduos e, atrelado a isso, a obesidade. Tá? Então o TA, que é o transtorno alimentar, vem crescendo muito na última década.
Além disso, transtornos de ansiedade, tá? E transtornos de aprendizagem. Por que transtorno de aprendizagem? Pelo acometimento da via mesocortical, principalmente no que diz respeito à motricidade, à psicomotricidade usada no processo de aprendizagem. Então são crianças que demoram muito para escrever, né? Tem uma dificuldade ali no processo da escrita por alteração cortical ligada à motricidade, ao processo ali motor. Tudo bem, pessoal? Continuando, vamos a então as partes mais importantes. Tratamento. O psicofármaco mais vendido é o metilfenidato. O metilfenidato ele tem uma ação nesse processo de recaptação dopaminérgica. E o que ele vem a fazer? Para evitar essa hiperrecaptação, ele passa a bloquear proteínas da superfície da membrana do neurônio pré-ganglionar. Então eu tenho um neurônio pré-ganglionar pré-sináptico, eu tenho o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Essa fenda sináptica, ela passa a ser cumulativa dopaminergicamente falando. Se eu bloqueio proteínas da superfície desse neurônio pré-sináptico, consequentemente eu tenho uma redução do processo de reabsorção e eu tenho um acúmulo na fenda, permanecendo essa dopamina, permanecendo o neurotransmissor por mais tempo na fenda sináptica, gerando uma capacidade e possibilidade absortiva maior dessa dopamina para o neurônio pós-sináptico. Tá? Então é assim que o metilfenidato funciona. Ele acaba bloqueando proteínas no neurônio pré-sináptico, consequentemente fechando essas aberturas, essas fenestras, e a absorção é mais para o pós-sináptico. Eu tenho a permanência por mais tempo na fenda sináptica, o neurotransmissor por ali fica mais tempo. Tá? Consequentemente, aumenta a neurocondução das vias dopaminérgicas que foram citadas. Professor, tem medicações que podem agir na via que vai do lóbulo cerúleus para a região pré-frontal e para o lóbulo parietal superior? Temos algumas medicações. São medicações excitatórias para o sistema nervoso central, que não são derivadas do metilfenidato. Por exemplo, uma medicação chamada de Atenta, ela faz também um aumento da via adrenérgica para a região pré-frontal. Consequentemente, trabalha a área de motivação, a área impulsional, que faz com que o indivíduo sinta vontade, tenha predisposição para tarefas cognitivas e também tarefas motoras. Então não trabalha só e única e exclusivamente a concentração, trabalha também a motivação. Essa é a grande diferença dessas medicações de segunda geração. Tudo bem, pessoal? Não trabalha apenas com a via dopaminérgica, mas também estimula receptores da via adrenérgica. Muito bem. Exame por imagem. Quais são as principais alterações dos indivíduos com TDAH não tratados, principalmente? As anomalias estão aqui, nessas áreas de neuroanato que vocês já viram. Vejam só: esplênio do corpo caloso, a área estriada com os núcleos ali de programação extrapiramidais, o núcleo caudado, o giro do símbolo, o córtex frontal. São todas áreas que, quando o indivíduo não tratado, essas áreas diminuem a sua volumetria, diminuem a capacidade de ação, consequentemente há uma perda neuronal substancial. Professor, você quer dizer que tem exame por imagem para detectar o TDAH? Não tem exame por imagem para fazer fechamento de diagnóstico do TDAH, mas tem exame por imagem para você identificar o prejuízo que o indivíduo teve a médio e longo prazo quando não foi tratado de uma maneira correta, psicoterapeuticamente e farmacologicamente falando. Então essas áreas, obviamente, por falta de neurotransmissor dopaminérgico, elas têm o quê? Uma redução do número de células, Elas têm uma condição
hipoplásica, entra em hipoplasia, consequentemente em hipotrofia. As áreas vão reduzindo volumetricamente e a função também será reduzida com o tempo. Não é apenas esse exame utilizado para verificar o funcionamento cerebral. Eu havia comentado com vocês que outros exames são importantes também, como por exemplo a tratografia, lembra? A tratografia é um exame que se faz de imagem do sistema nervoso central, que usa basicamente o mesmo princípio da microscopia confocada de Fourier. Lembra da microscopia confocada de Fourier? Tá. O que acontece? É uma microscopia que trabalha com o quê? Com vibração molecular. O indivíduo, então, tem vasculhado todos os tratos neurais. Todos os tratos neurais desse indivíduo são vasculhados, os motores, os sensitivos e os associativos, como a gente bem sabe. E nessa tratografia, a gente consegue estabelecer o quão essas vias estão sendo usadas ou não. Através do que? Da passagem de líquido, da passagem glicórica e da mielinização desses grupos de neurônios, dessas vias. Olha só, então a tratografia passa a avaliar duas condições dessa condução. A condução mielínica da via, seja mesolímbica, mesocortical, nigrostriatal, tubulofundibular, seja do lóculo cerúleus, do lóculo frontal e do giro parietal superior, ela avalia o quão aquela via tem o quê? Tem mielina na distribuição axonal e verifica a velocidade da passagem de água, a velocidade da passagem glicórica periférica ao fluxo axonioplasmático, periférica ao fluxo do axônio. Então é verificável duas coisas: o fluxo de água colateral ao axônio e a própria mielinização do axônio, a própria velocidade axonal. Vocês querem ver o exame tratográfico rapidamente? Vocês querem sim. Então vamos lá. Só para vocês terem uma olhada no que eu estou falando e o quão a imagem tratográfica é bonita. O que está acontecendo aqui? Como é que eu fecho isso?